bem, novamente com o programa Gotas de Catequese. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Muito bom estarmos juntos para vermos e estudarmos sobre o magistério da igreja, ou seja, os ensinamentos que a igreja nos passa. Só conhecemos, só amamos bem aquilo que conhecemos. Então, para que possamos amar verdadeiramente a igreja, o projeto de Deus, nós temos que conhecê-lo, nós temos que saber, nós temos que ver as orientações para que possamos amar e não vivermos um amor falsificado, né? Um amor simplesmente de palavras, mas na hora das tribulações foge, aparta-se, né? Então vamos viver um amor fortificado, amor alicerçado na palavra, nos ensinamentos, no magistério da igreja. Bom, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Estamos então no julgar, estamos julgando a realidade. Nós vimos a realidade, agora estamos julgando a realidade. Capítulo 2, a página 73, e nós estamos na identidade e dignidade da vocação laical. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo sobre os leigos, assim se expressa: a Santa Igreja, por instituição divina, é organizada e governada com uma variedade admirável. Assim como no mesmo corpo temos muitos membros, e nem todos têm a mesma função, assim sendo, muitos formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Um só batismo comum é a dignidade dos membros, pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição. Uma só salvação, uma só esperança e uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e na Igreja, por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo, porque não há judeu nem grego, escravo nem homem livre, homem nem mulher. Com efeito, em Cristo Jesus, todos vós sois um. Então, portanto, ainda que na igreja nem todos sigam pelo mesmo caminho, todos são, contudo, chamados à santidade, e a todos coube a mesma fé pela justiça de Deus. Ainda que por vontade de Cristo alguns são constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores em favor dos demais, reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação comum a todos os fiéis em favor da edificação do corpo de Cristo. A distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus contribui para a união, já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros como uma vinculação comum. Os pastores da igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestem serviço uns aos outros e aos fiéis. E estes deem alegremente a sua colaboração aos pastores e doutores. Deste modo, todos testemunham na variedade e admirável unidade do corpo místico de Cristo a própria diversidade de graças, ministérios e atividades. Consagra em unidade os filhos de Deus, porque um só, e o mesmo é o Espírito que opera todas estas coisas. Olha que lindo disso, que importante. Todos membros de um mesmo corpo, todos se respeitando, nenhum membro voltando-se contra o outro, nenhum membro entrando em atrito contra o outro, mas cada membro respeitando o outro membro, sendo ele superior ou inferior a si. Então, quando nós saímos dessa normalidade,
Aí nós vimos os atritos, as contendas, nós vemos os problemas que vão se estabelecendo e que não devem se estabelecer. Quando nós damos espaço para o ódio, para a rivalidade, quando nós damos espaço para que o projeto que se cumpra não seja o projeto de Deus, mas o projeto do divisor, aí nós vemos uma igreja fragmentada, porque os seus membros estão se fragmentando, porque os seus membros estão se voltando um contra o outro, estão lutando um contra o outro, quando deveríamos, na verdade, estarmos lutando para a evangelização, para o bem do outro, para o êxito do outro, para o êxito do projeto de Deus. Então não percamos o nosso tempo entre sermos igreja que briga uns com os outros, mas demos o nosso tempo, a nossa vocação, o nosso chamado para construirmos uma igreja assim como foram os primeiros cristãos. Vejam só como eles se amam. Vejam como eles conseguem repartir o pão. Vejam como eles conseguem se interessar uns pelos outros, sem estar visando um bem para si, sem estar se autopromovendo. Então a importância de nós termos em mente esta igreja da igualdade, do amor, da partilha, não só pelas palavras, porque as palavras se esvaem, elas se perdem. Os nossos gestos, as nossas atitudes se eternizam. Que nós possamos então eternizar isso que diz aqui o documento e que a Bíblia, a Sagrada Escritura já diz tantas vezes, tão belamente, mas que nós insistimos em não ouvir. Escutamos, mas não ouvimos. Não deixamos que a palavra penetre no nosso coração. Dizemos para que os outros façam, mas nós, na verdade, não fazemos. É necessário que nós tenhamos uma igreja amorosa, de pessoas que se comprometam uns com os outros, porque a igreja somos nós, então somos nós que temos que nos comprometer. Os leigos, portanto, do mesmo modo que por divina condescendência têm por irmão a Cristo, o qual, apesar de ser Senhor de todos, não veio para ser servido, mas para servir. Olha que lição para todos nós, né? Que lição. Cristo, que é o Senhor de todos, não veio para ser servido, mas pelo contrário, para servir. E foi isso que ele fez até o último momento, até o último suspiro, até após a ressurreição. Então, serviço sempre. De igual modo, tem por irmãos aqueles que, uma vez estabelecidos no sagrado ministério, apacentam a família de Deus, ensinando, santificando e governando com a autoridade de Cristo, de modo que o mandamento da caridade seja por todos observado. Então nós agradecemos a Deus por todos aqueles que se entregaram ao seu chamado, à sua vocação laical, que possam ser testemunhas verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente por meio do serviço, um serviço que edifica a igreja, pelo meio do testemunho de vida, que nos chama, que nos convoca a sermos igreja cada vez mais forte e mais presentes, porque não vivemos apenas com as palavras, mas com as atitudes. Que Deus nos abençoe e até o próximo Gotas de Catequese.